Meus caros amigos, um bom retorno a todos mais uma vez, sejam bem-vindos, para que a gente possa dar continuidade à abordagem do pacote anticrime e as alterações trazidas para dentro do Código Penal. Vale lembrar que nos blocos passados de aula, nós trabalhamos com cada uma das alterações que o pacote anticrime trouxe para dentro da parte geral do Código Penal. Falamos da questão da legítima defesa, do tempo de pena, do artigo 75 do Código Penal, livramento condicional, pena de multa, novas causas de suspensão do prazo prescricional e no último bloco falamos inclusive do confisco alargado de bens. Essas foram as alterações da parte geral do Código Penal. E a parte especial, professor Marcelo Lebre, também sofreu algumas alterações? Sim, pequenas, pontuais, mas elas também ocorreram. E é o que a gente vê a partir de agora. Dando sequência ao nosso roteiro de aula, tópico 2, ainda falando do pacote anticrime. Quer ver? Volta comigo lá para o roteirinho originário de aula, volta lá no começo, está aqui. Tópico 1 já vencemos. Alterações na parte geral. E agora a gente inaugura o tópico número 2 para falar das alterações ocorridas na parte especial do Código Penal. Tá bem? Voltamos lá para frente, Opa! Já chegamos, tá aqui. Alterações na parte especial do código. Para começo de conversa, eu quero traçar alguns pontos onde havia uma perspectiva no projeto de lei para alteração da parte especial, mas que acabaram sendo vetados pelo presidente. E aí, trabalho com as alterações ocorridas efetivamente no crime de roubo, de estelionato e de concussão. Vamos por partes? Começando ali pelo tópico 1.1, pontos não aprovados, eu chamei assim. Ou seja, onde ocorreu o veto. Em primeiro lugar, no crime de homicídio, olha que legal. O projeto de lei anticrime, ele propôs uma nova qualificadora para o crime de homicídio, no parágrafo 2º, inciso 8º. Se o homicídio fosse praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito, era o que queria o projeto de lei. Só que esse inciso acabou sendo vetado pelo presidente. A exposição de motivos, né, até explica a exposição de motivos do veto. Ele diz, em resumida síntese, né, que a propositura legislativa, ao prever essa modalidade qualificada, sem qualquer tipo de ressalva, viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal e a pena cominada, além de gerar uma certa insegurança jurídica. Me parece que tem razão. Então, por este motivo, esta cláusula acabou sendo vetada. Então, por enquanto o homicídio mantém-se na mesma estrutura, sem nenhuma alteração do pacote anticrime. Uma segunda cláusula que também foi vetada diz respeito aos crimes contra a honra, mais precisamente no artigo 141. O parágrafo 2º propunha uma nova hipótese, uma nova majorante para os crimes contra a honra. Se o crime fosse cometido ou divulgado em qualquer modalidade de rede social, na rede de computadores, aplicaria-se daí o triplo da pena. E na visão do presidente, que vetou esta cláusula, essa propositura legislativa, né, ao promover um incremento da pena até o triplo, também viola o princípio da proporcionalidade, notadamente se considerarmos a existência da legislação atual, que já tutela, me parece, de forma suficiente os interesses protegidos pela norma penal, que é a proteção da honra. Então, esta majorante também foi vetada, de modo que elas nunca entraram em vigor, tá bem? Tá, mas e quais foram as alterações do pacote anticrime que modificaram efetivamente daí a parte especial do código, professor Lebre? É o que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, seguindo o nosso roteiro de aula, o crime de roubo, o artigo 157 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 7º, e uma novidade, parágrafo 2º, letra B. Resumidamente, dá para verificar que a Lei 13.964, o pacote anticrime, ele acabou prevendo mais uma majorante, que incide no caso do emprego de arma branca. Como assim arma branca, professor? Ou seja, qualquer arma que não seja arma de fogo. Por exemplo, uma faca, um punhal, um canivete, um machado. Além disso, ampliou a quantidade, né, a majoração da pena
para os casos de roubo praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Neste tocante merece algumas explicações, apenas para você lembrar. Veja que o emprego de armas, lato sensu, seja arma de fogo, seja arma branca, já era uma majorante do crime de roubo desde a redação originária do Código Penal. Na redação originária lá da década de 40, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Só que em 2018, marque essa data, em 2018, nós tivemos uma alteração nesse tópico. O inciso 1 foi revogado pela Lei 13.654, lá de 2018, a qual também incluiu uma nova cláusula, que foi o artigo 157, parágrafo 2º, letra A. Esta letra A trazia que o crime de roubo com o emprego de arma de fogo, você veja que daí ele limitou só para arma de fogo. Em 2018, o roubo só seria majorado pelo emprego de arma de fogo. Só que daí seria punível com uma majoração de 2/3, ou seja, numa fração bem maior do que era prevista originariamente. Agora, veja que essa alteração acabou excluindo a majoração da pena do crime de roubo quando ele era praticado com emprego de armas brancas. E aí o que fez o pacote anticrime? Veio para suprir essa lacuna, trazida por essa lei de 2018, ou seja, ela voltou a trazer para dentro do Código Penal, para dentro das hipóteses de majoração do crime de roubo, o emprego de arma branca. Então, em 2018, o emprego de arma branca tinha deixado de ser uma hipótese majorante do crime de roubo, e agora com o pacote anticrime voltou a ser, tá bem? E aí o pacote anticrime foi um pouquinho além e trouxe essa majoração diferenciada, não apenas de 2/3, mas 2 vezes maior, né? Se é um emprego de arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, partindo do pressuposto de que o desvalor de conduta e de resultado seria maior. Então essa é a modificação que o pacote anticrime trouxe para dentro do Código Penal no capítulo que fala do crime de roubo. Um outro crime que também sofreu alteração, não na configuração deste crime, mas na modalidade de ação penal, foi o crime de estelionato. Também a alteração do pacote anticrime. Olha o que diz o novo parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação. Opa, mudou a ação penal. Essa é a ideia. Essa é a ideia do pacote anticrime. A regra, então, do crime de estelionato hoje é de que a ação penal ela é pública, condicionada à representação do ofendido. Lembrando que o ofendido, então, vai ter um prazo de 6 meses, a contar da data em que se conhece a autoria dos fatos, para oferecer essa representação. Se ele não oferecer essa representação para as autoridades dentro do prazo de 6 meses, decairá o seu direito de representação. E aí não pode ser iniciada a ação penal. O Ministério Público não vai poder oferecer a denúncia. Agora veja que o próprio parágrafo 5º trouxe algumas ressalvas. Ele disse, ó, em regra, a ação é pública condicionada à representação, salvo em algumas hipóteses. Se a vítima for administração pública, se a vítima for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Porque daí nestas modalidades a ação penal permanece pública incondicionada. Titularidade ainda é do MP e sem a necessidade de representação da vítima. A maior polêmica nesse tocante, meus amigos, é e para os casos que já estavam em trâmite? A vítima vai ter que oferecer representação ou não vai? Essa é uma discussão que a doutrina e a jurisprudência ainda está travando. Nós temos que esperar para ver como o STJ ou o STF vai se portar diante dessa situação, mas vale lembrar que a ação penal, a representação, é uma cláusula mista, que tem natureza penal e processual. Se for uma cláusula se for o entendimento da jurisprudência no sentido de que prevalece a natureza processual, lembre-se que no processo penal vigora o princípio da imediatividade. A lei penal ela se aplica do momento da sua vigência em diante, sem prejuízo dos atos processuais já praticados. Pelo que eu tenho visto aí de algumas decisões dos tribunais, me parece que é esse o entendimento que vai prevalecer. Mas fique atento para essa discussão, porque é uma discussão juridicamente relevante e pode implicar na análise de uma série de casos concretos. Ou seja, se esse parágrafo 5º preponderantemente é uma norma de direito penal ou uma norma de processo penal.
porque daí diferenciam-se as regras de aplicação da lei no tempo, né? A aplicação da lei penal no tempo segue uma lógica e a aplicação da lei processual penal no tempo segue outra. Fica atento para isso. E uma última alteração importante da parte especial do Código diz respeito ao crime de concussão, lá do artigo 316 do Código. Lembre-se que a concussão nada mais é do que uma espécie de, digamos assim, extorsão praticada pelo servidor público no exercício da função em razão dela. O crime continua igual, a alteração foi só na pena, tá bem? Antes, a pena era de reclusão de 2 a 8 anos e multa, e a crítica é que era nitidamente desproporcional, em especial se comparado com a pena do crime de corrupção passiva, lá do artigo 317, a conduta de corrupção passiva, em tese, é um pouco menos grave e a pena era maior. Então isso viola o princípio da proporcionalidade. As críticas, então, seguiram nesse sentido. Daí o que o legislador fez? Em vez de reduzir a pena da corrupção passiva, fez o quê? Fez o quê? Adivinha? Aumentou a pena do crime de concussão. Antes, 2 a 8 anos, e agora a pena é de 2 a 12 anos, além da pena de multa. Essas foram, então, as principais alterações que o pacote anticrime trouxe para a parte especial do Código Penal. Espero que os colegas tenham gostado da abordagem desse tema, e aí a gente se vê num próximo encontro para a gente dar continuidade a trabalhar com tópicos de alteração do pacote anticrime nas regras do processo penal, na lei de execução penal e em outras leis penais especiais. Meus queridos amigos, um grande abraço a todos, bons estudos, boas atualizações. E qualquer dúvida a gente sempre fica à sua disposição para sanar qualquer dúvida. Qualquer problema que você tenha, entre em contato conosco, seja nas redes sociais, por exemplo, através do meu Instagram, mlebre, ou diretamente comigo por e-mail, professormarcelolebre@gmail.com. E para casos urgentes, a gente está sempre à sua disposição. Liga para mim, pode ser lá no meu escritório, DDD 41, aqui de Curitiba. Meu pessoal, minha equipe, minha valorosa equipe vai dar um jeito de me localizar, caso você precise do meu auxílio para qualquer situação. Foi um prazer estar com vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!